Veja que uma diferença grande de maturidade entre os seres humanos e outros mamíferos. Então, vamos pegar exemplo dos cachorrinhos, do boi, da vaca, da ovelha, o que mais? Do gato, ou mamíferos em geral, ou até mamíferos aquáticos, né? Qual que é a diferença grande que existe entre esses mamíferos todos em relação ao desenvolvimento desse ser comparados ao bebê? A grande diferença que existe é, eu vi um monte de gente falando de pulmão aí, nós já vamos chegar lá no pulmão. A grande diferença que existe nesses mamíferos todos que eu estou citando é que, veja só, a mulher humana, ela é racional, então ela tem uma capacidade de pegar o seu filhote quando ele nasce e cuidar desse filhote, né? Assim como tem várias outras espécies que também cuidam, por exemplo, os primatas, os macacos também, a mulher cuida do seu filhote. Mas o que acontece? Se a gente pensar na seleção natural, que foi aquilo que foi levando as espécies a sobreviverem, né? Então a gente tem que pensar, os seres que sobreviveram, que foram sempre sobrevivendo e passando os seus genes para frente, são aqueles que quando nasciam, eles tinham aptidão para sobreviver e dali para frente continuar. Então vamos pensar aqui, para a gente pensar qual que é essa diferença que eu quero mostrar dos seres humanos para esses outros mamíferos que eu falei. Se um bebê humano nascer e for deixado sem cuidados com sua mãe, ele é capaz de sobreviver sozinho? E se um outro ser vivo desses mamíferos nascer, por exemplo, um cachorrinho, ou um cavalinho, ou um boizinho, ou qualquer um desses que eu citei anteriormente, se ele nasce, ele é capaz de sobreviver sozinho? Ele necessariamente precisa que a mãe dele cuide dele, ou ele já consegue sobreviver? E aí, a resposta é sim, a gente sabe que ele sobrevive. Mas por quê? Essa é a grande questão. Tem uma questão que é igual entre nós, seres humanos, e entre esses mamíferos que eu citei, e tem uma outra questão que é diferente. O que é de diferente, que acontece de diferente nesses seres vivos que eu falei em relação ao ser humano, que eles conseguem sobreviver mesmo que eles não tivessem com a mãe deles por perto? Quem que me ajuda aí? Seguinte, então, vamos pensar. Quanto tempo um cavalinho demora para andar assim que ele nasce? Quanto tempo um boizinho? Quanto tempo um cachorrinho? Quanto tempo um gato? A Carol perguntou se eles nascem mais prontos. Então, depende o que significa mais prontos. O mais prontos, a gente pode dizer assim, que eles são tão prontos quanto nós em relação à sobrevivência, tanto que todas as espécies foram para frente, porém nós dependemos da nossa mãe para continuar um tempo aqui, para depois ser independente, e eles não necessariamente dependem da mãe deles. O principal fator que faz com que eles não precisem necessariamente depender da mãe é o fato do sistema locomotor muscular já estar mais amadurecido que o nosso. Então eles nascem e já andam. Essa que é a grande questão. Não é que louco, né? Um bichinho acaba de nascer e já sai andando. Você já viram um parto de um elefante? O elefante cai no chão lá, daqui a pouquinho ele levanta e sai andando. E agora, o ser humano vai demorar 1 ano para andar, né? E isso depende, né, de cada genética, de cada um. Tem a ver também com uma interrupção do desenvolvimento neuromotor que ocorre, por exemplo, cesáreas feitas com hora marcada, fora de trabalho de parto, o bebê ele tem uma curva maior de aprendizado, ele demora mais para andar depois, porque o sistema motor dele estava mais ainda imaturo quando ele nasceu, né? Ou comparado com o bebê que nasce através do trabalho de parto, mesmo que nasça de cesárea ou que seja um parto normal, mas esse bebê ele já está mais amadurecido dessa parte motora. Mas a média dos seres humanos aí é mais ou menos de 1 ano para andar. E aí, então o que significa isso? Isso significa que o ser humano, ele é, dentre todos os mamíferos, o ser que nasce mais prematuro de todos em relação a desenvolvimento. Ele é o que mais depende da mãe dele, ficando com a mãe dele para depois conseguir ficar independente. Mas alguma coisa fez esse ser nascer. Por que então a gestação do ser humano não dura 40 semanas mais 1 ano? Um ano tem 52 semanas, 92 semanas. Por que então uma gestação de um ser humano não dura 92 semanas? Então a resposta
que se acredita, né, os antropologistas acreditam e os estudiosos de ciência do evolucionismo acreditam, é que os seres humanos que foram sempre dando certo, que foram sempre sobrevivendo, eram aqueles que tinham a capacidade de passar pela bacia da sua mãe em relação ao tamanho que eles tinham, principalmente o tamanho da cabeça. Então, com o passar dos milênios, né, o Homo sapiens tem 150 mil anos, mas se a gente for voltar lá atrás, até no Neandertal, Australopithecus e por aí vai, nós vamos falar aí de até 1 milhão de anos, né? Então, o que acontece? Os seres que foram sobrevivendo eram aqueles que alguma coisa desencadeava o parto da mãe e que a partir do momento que eles nasciam, eles estavam aptos aqui fora a sobreviver, porém com os cuidados da mãe. Se eles ficassem 92 semanas dentro do útero da mãe, quanto pesa um bebê que tem 1 ano de idade? Pesa na faixa de uns 10 quilos, mais ou menos, um bebê de 1 ano. Então, um bebê nasceria com 10 quilos, teria passagem pela sua mãe? Não, não teria. Então, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Seres humanos que eram muito grandes ou que passavam por muito tempo dentro do útero da mãe e não nasciam e ficavam grandes, eles aos poucos foram sendo selecionados e eles não foram passando esses genes pela frente. E os genes que foram passados para frente são os genes daqueles que a gente vê hoje acontecer, com as semanas que os bebês nascem hoje, e que se a gente for colocar numa curva essas semanas de nascimento, a gente vai ter que o ser humano mais novinho de todos que nasce, nós vamos colocar aqui nessa ponta, o mais velhinho de todos que nasce, nós vamos colocar aqui nessa ponta. Esse mais novinho de todos, ele vai ter em torno de 34 semanas e meia. Isso pensando naqueles bebês que nascem e que estão maduros, que simplesmente nasceram, respiraram, choraram e tudo mais. Só que é raro nascer com 34. E na outra ponta de cá, nós vamos ter seres humanos que vão nascer com 44 semanas. Puxa vida. Mas eu ouço falar outra coisa, eu ouço falar que o tempo de nascimento é outro. Por quê? Porque em medicina a gente pega esses números estatísticos, coloca numa tabela e isso sai um gráfico. E o gráfico ele fica da seguinte forma. Ele tem uma onda aqui, um topo, que é onde prevalece a maioria dos acontecimentos. A pontinha de cá é rara, a pontinha de cá é rara, o que acontece aqui no meio é mais comum. A gente usa uma curva que chama curva de Gauss, e aí a gente faz um corte de 2,5% para cá, 2,5% para cá, pega os 95% do meio e chama isso de comum. O que é comum acontecer na espécie humana? O comum é nascer aqui. E aqui é quanto? Aqui é 37 semanas e aqui é 42 semanas. Só que a gente tem que lembrar que existe 2,5% para cá, 2,5% para lá. Bom, então por que eu não falo que é de 34 a 44 semanas? Porque a gente usa sempre estatística. Sempre que a gente for falar de o que é comum, a gente vai ter que tirar as bordas, que faz parte das notas de corte, das margens de corte, margens de erro, né? Mas e aí? É normal então um bebê nascer de 35 semanas e estar maduro? Sim, é normal, mas não é comum. É normal um bebê nascer de 43 semanas e estar maduro, tá tudo bem com ele? Sim, mas não é comum. Comum é entre 37 a 42 semanas, certo? Bom, por que eu estou falando isso? Para dizer então que pela evolução das espécies, os seres que foram sendo selecionados e passando a sua genética para frente são aqueles que amadurecem entre 37 a 42. Toda vez que eu falar 37 a 42, vocês sabem que tem essa rabeirinha lá para 34 e 44, tá, gente? Mas é que a forma de a gente falar, a gente tem que usar como a gente usa na medicina as estatísticas. No dia que eu descobri